Cristo, quando Cristo ele falou isso, né, pelo menos que a gente vê lá no entendimento, que ele é o pecado ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava se especificando que ele ia tirar o pecado de Israel, né? Ele ia tirar o pecado de Israel e não se atribui a nós, porque nós não estamos debaixo da lei, né? Hoje, todos nós que nascemos no tempo de hoje somos espíritos perfeitos e não estamos no conceito de perdição ou salvação. Por isso que quando eu vejo alguns irmãos, até do sistema religioso, falando assim, ó, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, mas aí eu fico me perguntando, que pecado? Que lei? Eu obrava uma lei de Moisés? Não. As leis minhas hoje é as leis do nosso país, Brasil. Estou no século 21. Então, não tem nada a ver com a gente, né? Aquilo ali serviu para aquele povo da época. Se ele foi o cordeiro que tira o pecado do mundo, sim, o pecado do mundo de Israel, né? Eu vejo assim, né? Lendo as escrituras. E eu acho que não tem mais o que dizer, não. Falando de uma forma bem mais contundente, é só isso mesmo. Não tem nada a ver com a gente, né? Esse entendimento aí de falar que nós precisamos de ser purificado ou até mesmo, desculpa aí, eu vou falar uma polêmica, talvez alguém não goste, mas os irmãos vão entender. Salvos pela graça. Quem foi salvo pela graça? Fomos nós? Não. Quem foi salvo pela graça foi eles. Eles que estavam debaixo da lei de Moisés. Nós não estávamos debaixo da lei de Moisés para estar salvo pela graça, né? Por isso que ele falou, pela graça sois salvo, não vem de vós. Você vê que a palavra está se referindo sempre a eles. Aí tem alguns irmãos que ouvem meu canal e falam assim, misericórdia, Bruno, você tirou até a graça da gente, misericórdia. Não, nós estamos num tempo maravilhoso, tá melhor do que a graça ainda. Ou seja, não estamos no conceito nem de perdição, nem de salvação, e tu és filho do Altíssimo. Quer coisa melhor que essa? Né? Eles estavam numa situação precária, né? De destruição. Quem morria naquela época não ressuscitava. O espírito não voltava para Deus, né? Estava obrando as leis de Moisés. Por isso que Jesus teve que vir. E por isso que ele falou também na época, que ele falou assim, aquele que não crê em mim, não estará, já está condenado. Por quê, irmão Bruno? Porque eles já estavam na lei de Moisés. A lei de Moisés já tinha destruído eles. Entendeu? Ao morrer, não ia ressuscitar. Era só Cristo mesmo que poderia ressuscitar eles. Por isso que quem creu na pregação do Evangelho estava salvo. Por isso que ele falou assim, aqueles que creem em mim já passou da morte para a vida. Aí eu falo assim, tem uns que já estão aqui que nem vai ver a morte. Então, assim, por quê? Porque ele era o autor da vida. Deus deu isso para ele. Incumbiu a Cristo. E aonde na história existe, Jesus simbolizava o cordeiro, né? Graça e paz, irmã Creuza. Benção. Amém. Conseguiu. Amém. Glória a Deus. Nossa, que Glória situação. O irmão Arlindo me ajudou. O julgamento, irmão Paulo, é mediante aqueles que não acreditarem em Cristo. É bem simples ali na Escritura. Ele fala, claro, vai vir juízo. Porque é simples. Imagina, você está obrando a lei, certo? Você já está destruído já perante o Criador. Aí o Criador, o Altíssimo, ele manda o teu filho para te salvar, né? Aí o que você faz? Não dá crédito. Ele tá Então, bom. irmão Bruno, então o sangue de Jesus purificava do pecado somente aqueles que aceitassem Jesus. Não foi Sim. aqueles que não tinham Jesus, não eram purificados do pecado. Então não foi o sangue de Jesus para purificar o pecado de todas as pessoas, não. Só daqueles que o... É a fé nele, né? Na verdade, era só o que tinha com ele. isso. Era a fé que salvava os irmãos. Por isso que ele falou, a fé não vem de vós. Para que ninguém se glorie, porque tinha gente que queria ser salvo por obras. O povo já estava acostumado à lei de Moisés, né? Tanto é que a gente vê também a conversa que ele teve com o jovem rico. Ele falou assim, você vê, né, os mandamentos, aí o jovem rico falou o quê?
eu vejo desde a minha mocidade. Ué, ele cumpre os mandamentos desde a mocidade dele, todos os mandamentos. Aí ele falou assim, então tá, então pegue tudo que tem, vende e dê aos pobres para você ficar perfeito. Você não quer ser salvo por obras? Aí ele ficou triste. Mas Jesus estava falando uma verdade, você não quer ser perfeito? O que ele quis dizer ali para o jovem rico? Eu falei assim, meu irmão, não adianta você querer ser salvo por obras. Eu já estou mostrando para você que sempre vai ter um mandamento para você cumprir. Você pode cumprir aí 612 mandamentos, mas o mandamento é 613. E se for 613, Cristo ainda colocou mais um. Vende tudo, pega o que você tem e dê aos pobres. Aí você vai ser perfeito. Né? Aí ele ficou triste, porque queria ser salvo por si próprio. Né? Aí Pedro, não entendendo nada, aí falou assim, se é assim, mestre, as coisas é assim, então é muito difícil. Ele falou, Pedro, você não está entendendo nada. Entendeu? Você ainda não está entendendo o que eu estou dizendo. Bruno, irmão Bruno, que eu quero, a gente está tratando esse assunto, ele é muito importante, esse assunto sobre o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O irmão já colocou, né, que não tem nada a ver nós ser purificados desse pecado, porque nós já nascemos na graça, né, não tem mais pecado. Mas o que eu queria ver, será que Jesus veio para purificar, o sangue dele foi derramado para purificar os israelitas do pecado? Na história todinha, nunca houve um cordeiro que purificasse o pecado. Sempre era sangue de bode, era sangue de cabrito. Foi usado Jesus e Barrabás ali para dar um exemplo sobre o cabrito que ia ser morto, né? E aquele que ia ser lançado no deserto, né? Que era soltado né? Que era o bode emissário, né? No caso, que foi o Barrabás. O Barrabás foi o emissário, no caso. E houve uma escolha entre quem ia ser sacrificado e quem ia ser solto, né? E, no caso, o Barrabás foi solto. Teve uma analogia ali sobre o bode que era solto, né? E o bode que era culpado pelo... Só que eu quero entender porque o apóstolo Paulo, aos Hebreus, nós vamos ler, nós vamos entrar nesse assunto, porque hoje nós temos que entender essa parte aí. Será que o sangue de Jesus foi para purificar pecado ou foi para livrar de juízo? Porque toda vez que era um cordeiro era para livrar de juízo. Lá lá onde que o povo estava saindo do Egito, foi morto um cordeiro, o cordeiro pascual, para livrar do juízo de Deus sobre o Egito. O anjo da morte ia ceifar todo o primogênito. Então foi sacrificado um cordeiro para livrar todos aqueles que tinham a marca do sangue, ia ser livre daquele juízo que ia ser trazido sobre aquela terra. Então, agora nós estamos vendo a Israel no futuro, estamos vendo o juízo de Deus sendo trazido e sendo colocado de novo o sangue do cordeiro. Então, nós temos que analisar um pouco isso aí. Nós vamos ler vários trechos, nós vamos ver que nunca foi usado um cordeiro para purificar pecado. Sempre o cordeiro pascual foi para livrar de juízo. Então, quando foi levantada a serpente no deserto, não foi para purificar a maldade daquele povo, a incredulidade daquele povo, mas foi para livrar eles do juízo de Deus que estava acontecendo sobre eles. Então, nós vamos entrar, porque os assuntos que eu trago aqui, eles são uns assuntos um pouco além daquilo que a gente ouve, sabe? A gente vai um pouco sempre além, sabe? A gente tem uma mentalidade sempre naquilo que já foi focado na nossa infância, no nosso, né, crescimento toda a vida. Por isso que é importante a gente esmiuçar todos esses pontos. Quando nós falamos em Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então vamos ver onde na história fala que existe esse dito Cordeiro que tinha a simbologia de Cristo, se é realmente para livrar do pecado ou é para livrar do juízo ou da mente, ou da consciência de obras mortas. Então, nós vamos começar a entender isso. Porque hoje muito se usa, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós vamos entender. Hoje, eu creio que a gente vai ter as santas conversações. Eu queria dar uma oportunidade, irmão Bruno. Espera um pouquinho ali, irmão Bruno. Espera um pouquinho.
Vou dar uma oportunidade aí para a irmã Isa, né? Depois a irmã Cileide, depois a irmã Creuza, para cada um dar uma expressada, depois volta no irmão Bruno de novo. Nós vamos ter umas tantas conversações aí. Graça e paz, irmã Isa. Dá um alô. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Alô. Então, no meu entendimento aqui, eu fecho com o Bruno, que o Bruno falou aí. Essa purificação, isso daí foi para aquele povo daquela geração. Realmente, como o irmão Paulo sempre foca aí, que não foi para salvar todos, né? Mas há muitos. Nem todos, eu creio, que daquela geração foi salvo. Teve o juízo. Porém, para nós, esse pela graça, sois salvos. No começo eu entendia também que a gente nós fomos enxertados, os gentios, né? Que foi enxertado na oliveira, né? Na videira verdadeira lá, e que eram os ramos ruins. Eu achava que fazia parte para nós, mas agora, entendendo que tudo já foi consumado, foi tudo para aquele povo lá. Então, eu entendo que nós somos os filhos do reino. Já houve o casamento entre o noivo, né, que é o esposo que veio para aqueles que se prepararam, no caso, aqueles que aceitaram o evangelho de Cristo, tanto os judeus como os gentios, e ele veio, em juízo houve o casamento, e nós somos os filhos do reino. Então, para nós não há juízo. Assim creio. E bora viver a bênção. Amém, irmã Isa. Amém. Irmã Cileide, tem algum assunto ali para colocar sobre isso? Boa noite, irmãos. Assunto bastante interessante. Fazia tempo que eu não parava para pensar sobre esse assunto. E, às vezes, era para eles, era para nós, era para eles, era para nós, né? Fica muita conversa sobre isso. As pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Se foi para eles, se foi para nós, né? Mas eu vou aguardar mais um pouco aí, ver as santas conversações nossas, e aguardar, né? Esses entendimentos aí, tem muita coisa ainda para clarear, né? Para a população, né? Então, assim, como os irmãos aí já falaram praticamente tudo, eu vou aguardar mais um pouco. Amém, irmã Isa. Irmã Creuza. Cileide, Então, irmã, as duas estão tão junto, né? Parece. Irmã Creuza. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Perdão de eu chegar atrasada, que eu não consegui entrar. Eu já peguei o bonde andando, né? Como diz o outro aí. Eu só queria que vocês explicassem para mim qual a diferença do juízo e do pecado. Porque se Jesus morreu para salvar eles do juízo, e aonde que fica o pecado? Qual a diferença do juízo para o pecado? E eu creio também que nós já nascemos sem esse pecado, já nascemos salvos, porque nós nascemos na época da graça, nós não nascemos na época da lei. E eu creio que esse julgamento foi quando veio a tribulação, não é isso? Então, de juízo não tem mais nada. Tudo que tinha que ser julgado já foi julgado. Então, eu só quero que vocês me expliquem qual a diferença entre juízo e pecado. Que, para mim, na minha concepção, é uma coisa só. Mas eu creio que não, né? Amém? Vamos aguardar o andar da carruagem aí. Amém, irmã Creuza. Isso daí é algo muito interessante a gente saber sobre juízo e pecado. Isso realmente... Por quê? O que acontece? Quando alguém comete um crime, esse alguém está livre. Fez o crime, ele está livre. Só que a consciência dele está pesado pelo que ele fez. Mas está livre. Aí, de repente,
estipula um tribunal, né, para julgar a causa desse cidadão que está com aquele ato ali em aberto. E aí, quando vai ser julgado aquela causa, ali tem alguém que vai defender ele. Se aquela causa dele ali tem como pagar um resgate, tem alguém como pagar, como diz, a fiança daquela pessoa, ele pode ser resgatado daquele juízo, que é um juízo certo. Então, a gente está analisando hoje sobre o pagamento. A gente não está analisando sobre o julgamento, mas sobre o pagamento. E eu creio que esse pagamento já foi feito, porque diz a Bíblia que ele rasgou o escrito de dívida. Então, foi o juízo. No juízo, teve alguém que intercedeu e pagou a fiança. Foi pago a fiança. Só que agora nós estamos discutindo, será que essa fiança que foi pago foi o sangue de Jesus? Foi o sangue de Jesus que pagou essa fiança para remir eles de toda a dívida? Será que é esse? Então, isso é o que nós estamos hoje tentando analisar, que é o penhor da nossa redenção. Então, é isso que nós estamos analisando. O João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira a lei de Israel. Vamos botar a linguagem certa. No original, eis o Cordeiro que vai tirar o jugo sobre Israel. Vai tirar o mundo habitável, o mundo daquela época. E havia algo que condenava todos eles. Então, eis aí o Cordeiro que vai tirar toda essa condenação. Mas, para tirar toda essa condenação, é necessário trazer um juízo e ser separado o bode da ovelha. Vai ter que ser tirado o trigo do joio, vai ter que ser separado o trigo do joio, porque ambos cresceram juntos. Mas chegou a hora de ser arrancado. Chegou a hora de ser separado o que é trigo para o celeiro, o que é joio para o fogo. Então, estava se estipulando um julgamento. Aí, nesse julgamento, que estava se estipulando ali, teria que ter uma defesa. O juízo do Espírito estava vindo sobre ele. E quem seria o intercessor, o defensor desse juízo certeiro de morte sobre aquele povo? Então, é isso que nós estamos analisando. Vinha um juízo sobre todo o primogênito. E quem seria o intercessor desse juízo sobre todo o primogênito do Egito? E, inclusive, os hebreus também seriam ceifados, todo o primogênito. Todo o primogênito dos hebreus também seria ceifado. Se não tivesse o sangue do Cordeiro, todos eles seriam ceifados também. Não se escaparia. Por isso, o Senhor passaria por cima e ia ver a marca do sangue e passaria direto. Não atingia aquela casa. Então, nós estamos vendo agora colocando duas coisas na nossa frente. Estamos colocando uma proteção para um juízo que viria ali sobre aquela geração, que se não abreviasse aquele tempo, nenhuma carne, nenhuma pessoa se salvaria, todos seriam mortos. Um juízo que viria sobre aquela geração e teria que ter alguma coisa para livrar aquelas pessoas daquele juízo. Aí nós estamos vendo quem seria, quem? Chapolin Colorado? Não é esse. Então, irmãos, hoje nós estamos esmiuçando. Depois nós vamos entrar um pouco na palavra. Nós vamos ver que nunca na história a Bíblia relata que o sangue de cordeiro é para tirar pecado. O sangue de bode é para tirar pecado. O sangue de novilho, né, de touro, é para tirar pecado. Até o sangue de uma ave molhada no sangue lá do coisa, expedido, poderia ser usado para purificar leproso, o pecado, né, em coisa. Agora nós vemos o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual sempre é botado
como o cordeiro da Páscoa era aquele que livraria de um juízo. E agora nós estamos colocando o cordeiro pascual como um livrador de um pecado. Agora nós vamos começar a entender que existe duas coisas. Olha o que está em Levítico 14, se eu não me engano. Em Levítico 14, fala sobre o sangue. Em Levítico 14, versículo 13, fala que tinha o sangue que era para livrar do pecado e tinha o que era para livrar da culpa. Livrar da culpa é uma coisa e livrar do pecado é outra. Porque o pecado é uma coisa, a culpa do pecado é outra. Porque nós analisamos tudo numa coisa só. Em Hebreus 9, versículo 13 e 14, sobre livrar da culpa e do pecado. Tem a culpa é uma coisa, o pecado é outra. E tem gente que cometia o pecado, mas não tinha culpa do pecado. Como assim? Por que há uma necessidade de livrar da culpa? Aí Jesus vem, ele vem para livrar do pecado ou para livrar da culpa? Aí é que nós temos que começar a pensar, irmão. Nós temos que pensar as coisas. Por que nós somos livrados do quê? Do pecado ou da culpa? Então, é isso que nós temos que começar a analisar. O sangue de Jesus... Irmãos, meus vídeos a gente vai ter... por isso que é conhecido, quarta do descarrego. A gente vai ter assuntos assim para levar lá em cima. Porque se for para mim aqui, para trazer a mesma lá daí, então eu prefiro não nem ter, né, perder tempo. Tem duas irmãs aí com a mão levantada. Vamos tirar para o ímpar, vamos ver. Vou fazer uma pergunta aqui, não se assuste. Será mesmo que veio Jesus? Será que Jesus veio mesmo? Será que Jesus existiu? Quando tem religião, tem muitas pessoas que não acreditam em Jesus, mas acreditam em Deus. E Deus criou todas as coisas, tudo bem. Mas será que, como a Bíblia é toda montada, vem passando de geração em geração e vem modificação, baseado em que teremos a certeza que realmente existiu Jesus na Terra? O Jesus de Nazaré veio. Baseado em que nós podemos ter a certeza disso diante de tanta modificação na Bíblia? Quem pode nos garantir que não foi manipulado toda a Bíblia e depois colocou um Jesus em meio a tudo isso? Quem pode nos garantir que não foi Deus que criou realmente todas as coisas e nós estamos vindo de geração em geração e evoluindo e aprendendo? Eis a questão, será mesmo que Jesus veio? Mas o Jesus não é o próprio Deus? Irmã Isa, a irmã Cileide, eu creio, né, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, que Jesus existiu. Agora, eu não acredito que Jesus seja o verdadeiro nome dele. Isso não. Houve muitas mudanças. Um diga Yeshua, outros dizem, né, outros, e outros. Tem vários nomes aqui que eu não vou. Então, tem vários nomes que é dado, né? Várias traduções. Que nem Paulo, não é Paulo, é Shaul, acho, se não me engano. Tem muita mudança. Né? Maria não é Maria, né? Foi botado muitos nomes. Só que eu acredito pelo seguinte, irmã, eu acredito na vinda de Jesus porque nós vemos na história as coisas. Se nós ouvir a história, ver as coisas que aconteceu, sobre o juízo que foi trazido, a gente vê nas histórias por fora da Bíblia e concordando com a Bíblia, né? A gente vê que havia uma necessidade desde o início, sempre a gente vê na história, sempre havia uma necessidade de vir alguém para fazer essa ligação do homem com o espírito de novo. Eu vi um debate ali, eu fiquei agoniado. Eu vi um debate ali no YouTube, fiquei agoniado de ver aquela ignorância daquele povo.
Eles discutindo, eles disseram, não, mas Jesus não, né? Porque como, né, que é o pai de Jesus, não, Jesus, uns dizem que Jesus é Deus, Jesus não era Deus, era um profeta, isso, aquilo, aquele outro, né? Aí o outro dizia, sobre a discussão era sobre a falsa trindade, né? Eles discutindo. Irmãos, é tão fácil de entender que Deus é Espírito. Deus é o Espírito. E esse Espírito gerou uma carne e habitou para cumprir o propósito. Então, Jesus é a carne gerada no Espírito. O Espírito se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo era o Espírito. E o Espírito formou uma carne, e essa carne veio para cumprir o propósito, para unir o homem com o Espírito de novo. Então, por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque eu sou carne, mas o Espírito está em mim. Então, eu e ele somos um. Quando eu deixo essa carne não vai existir mais. Eu vou voltar a ser o Espírito de novo, que eu sou Deus. Mas agora eu sou carne. E a minha carne tem todas todas as limitações. No entanto, quando ele estava lá no Getsemane, ele pediu para o Espírito, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque a carne estava tremendo. A carne treme toda a vida diante do perigo. Não existe carne que não teme. Não existe isso. Não, duvido. Vai. Bota um revólver na tua cabeça. Ninguém é louco, cara. O cara treme. Então, a carne sempre vai tremer diante da morte. Ainda mais ele que, pelo Espírito, já revelava tudo o que ia acontecer com ele. Então, ele diz que ele clamou, mas disse, Espírito, o que é o Pai é o Espírito. Espírito, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a vontade do Espírito, mas não a minha vontade, que é a vontade carnal. Então, a carne ofereceu lá na tentação. A carne ofereceu, tu pode ser isso, pode ser aquilo. Cara, tu pode ser coroado a rei. Tu pode ganhar todas essas coisas aí. Foi oferecido muita coisa para a carne. Mas ele disse, não, o que importa é obedecer aquilo que é no Espírito. O que importa é obedecer ao Pai, não à carne. Então, a carne levou ele em vários locais, mostrou as tentações, tentou ele em várias coisas. A carne sentiu fome, tentou ele a fazer milagres, tentou ele a fazer muitas coisas. Mas, todavia, ele obedeceu inteiramente ao Espírito, que é ao Pai, porque ele é filho do Espírito. Quem que gerou Jesus no ventre de Maria? Vai lá e vê. Foi o Espírito. E foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, se foi pelo Espírito Santo, quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo que gerou no ventre de Maria. Então, cara, é tão fácil isso de entender, mas eles fazem uma ladainha, eles têm Deus como um homem. Como se Deus fosse um ser humano, barbudinho, cabelo branco, e estivesse sentado num trono lá. Deus é o Espírito. Ele se fez... Então, é isso que as pessoas não entendem. Por isso que Deus habita dentro... Se não, Deus habitava no um. Agora eu estou um tempo aí com o Paulo, né? Aí depois eu vou um tempinho lá com o irmão Bruno. Eu vou passar mais um tempo lá na irmã Creuza. Vou passar mais um tempo lá. Quer dizer, um Deus homem, um Deus, né, que é um só. Não, ele é o Espírito, ele é como o vento. Jesus falou, o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer. Então é isso, o Espírito pairava no início, o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse que haja terra seca, porque o Espírito pairava sobre as águas, porque ele englobava toda a terra. Então, irmãos, é fácil entender isso. E esse Espírito gerou uma carne e fez um concerto com nós. Mas nós vamos continuar no sangue aqui. Depois, outra hora, a gente vai lá no Espírito de novo, né? Só para explicar. Agora, irmã. Elma. Elma, tá. Espera um pouquinho agora. Então, se todos nós somos filhos, por que tem filhos que são tão desfavorecidos? Porque a gente não escolhe a família que a gente nasce. Vocês estão entendendo, assim, mais ou menos, o que eu estou
querendo. Então, eu enchi de dúvida, assim, eu creio que é para isso mesmo, a gente está aqui para esclarecer. Aí eu queria que os irmãos falassem um pouco sobre isso. Meu Fechamento. irmã Elma, o irmão Oi, Bruno ali tá agoniado ali, querendo falar, né? tô vendo. Eu vou ler em Hebreus 9, 17. Depois a gente vai continuar nas santas conversações, né? Só para o querido ouvinte, aquele que vai nos ouvir pelo YouTube, ele ficar um pouco atento do que a gente está comentando, porque o que acontece? Assim como surgiu várias dúvidas na irmã Elma, eu creio que surgiu várias dúvidas de quem está nos ouvindo até agora pela mensagem no YouTube, né? Então, não está sendo transmitido ao vivo agora, né? Mas vai ser colocado no YouTube. Então, quem nos ouve, né? Tem muitas dúvidas e talvez fique agoniado, né? E quer sair. Então, eu vou colocar um trecho aqui para dar um pouco de esclarecimento sobre o assunto que nós estamos tratando hoje, né? Aqui em Hebreus 9, 17, diz assim: porque um testamento tem força onde houver morte. Então, enquanto não morrer o indivíduo que criou o testamento, esse testamento não tem força alguma. Diz assim, que um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, quer dizer, enquanto Jesus estava vivo, tinha algum valor a nova aliança? A graça tinha algum valor ainda? Não tinha, porque a graça só começou a existir quando Jesus morreu, veio o Novo Testamento. No Novo Testamento incluiu nós, o gentil. Não tem mais divisão entre grego, judeu, ou gentil, ou judeu, ou isso, aquilo. Não tem mais separação nenhuma. Então, esse Novo Testamento, ele só tinha valor quando o testador já tinha morrido. Então, vamos continuar. Ó. Enquanto o testador vive, não tem valor algum. Falando claramente aqui. Então, Jesus, quando estava vivo, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele estava vivo, não tinha valor algum aquele testamento. Ele veio para cumprir toda a lei. Ele veio para cumprir a lei, ter juízo sobre aquilo que estava acontecendo. Para que trouxesse em memória. Agora nós vamos entender. Vamos seguir no versículo 18. Diz assim: pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Tinha que ter sangue. Porque havendo Moisés anulado todo o povo, todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, púrpura, e ensopo, e aspergiu tanto, o mesmo livrou como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então, o testamento que eles tinham antes era sempre com a morte de um animal. Fazia-se um testamento de novidade, tirando o que daquela pessoa? O pecado? Não. Não tirava o pecado. Tirava o quê? Vamos continuar. O que tirava daquela pessoa? Vamos ver aqui, vou ler aqui o 14. Estou lendo fora aqui diz assim, ó, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de um novilho expurgido sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, aqui está fazendo conta da purificação da carne. Estão entendendo? Agora vamos ver o 14. Ó, só olha, preste bem atenção aqui. Se o sangue de Jesus é para purificar pecado, vamos ver o que diz aqui, ó. Ó, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, que é por Deus,
se oferece a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas, pode ler lá comigo, as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O que era obras mortas? Qual é a consciência? Por exemplo, aquela prostituta, aquela mulher que foi pegada em adultério. Não sei se era prostituta, perdão, até o tipo da expressão da palavra. Aquela mulher que foi pegada em adultério, ela foi trazida para Jesus e, pelas obras mortas da lei, ela tinha que ser condenada. Então, todos eles foram colocados ali sobre aquele juízo. Aí Jesus disse, quem de vocês não tiver culpa de um pecado, qualquer coisa, a consciência de você está limpa. A consciência de você está limpa. Atira a primeira pedra. Aí começou do mais velho soltar a pedra e ir embora. Quando chegou na hora, Jesus levantou a cabeça e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou, não viu mais ninguém. Ele disse assim, nem eu tampouco te condeno, mas vai e não faça mais isso. Quer dizer, Deus não livrou ela do pecado, mas livrou ela da consciência do pecado. Aquela consciência daquele erro, ele livrou e deu uma liberdade para ela tomar uma nova posição na vida. Ela não continuar fazendo aquilo. Então, hoje, nós somos livres da consciência do pecado. Então, nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque ali, não, era sempre uma consciência de derrotado, uma consciência de destruído, uma consciência de condenação toda a vida. Então, Jesus veio remover essa consciência de condenação. Quando era sacrificado um animal, quando a pessoa tem cometido um pecado, o que esse sangue do animal tirava dessa pessoa? Tirava o pecado de jeito nenhum. Nunca o pecado pôde ser removido. Nunca tirou o pecado, mas tirou a consciência do pecado. Aquela consciência que ia atormentar como um câncer na vida daquela pessoa, foi tirado, foi passado para aquele animal. Então ele assim se viu livre. Então é essa liberdade que Jesus nos dá. De uma coisa, de uma vez por toda. Agora, por isso que o apóstolo Paulo disse, de outra forma, seria que Jesus fosse sacrificado muitas vezes, para sempre purificar a pessoa do pecado, para sempre purificar a pessoa dessa consciência do pecado. Então, irmãos, o que eu digo para os irmãos é isso. O pecado, na verdade, ele não pode a pessoa ser purificado do pecado. Ele é purificado da consciência do pecado. Essa consciência que mata a pessoa. Essa consciência que destrói a pessoa. Essa consciência que faz a pessoa julgar outra pessoa. Essa consciência que oprime as pessoas. Então, é dessa consciência que a pessoa vai sendo purificada. É isso que diz aqui em Hebreus. Então, irmãos, é bem... Né, até vou repetir o versículo 14 aqui. Diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, ninguém consegue servir ao Deus vivo se ele tiver uma consciência pesada. É isso, infelizmente, que hoje fazem. Hoje eles fazem com as pessoas isso. Não toque, isso é pecado, isso é isso é aquilo. E a pessoa vive sempre com a consciência pesada. Então ela não consegue servir ao Deus vivo, porque ela está sempre na carne. É isso que Jesus veio. Jesus veio para te livrar da consciência das obras mortas. Então isso são obras mortas. Isso não transforma a vida de ninguém. Então isso daí, irmãos, é que nós temos que entender. Jesus quer dar uma consciência limpa, porque se o teu coração for bom, todo o teu corpo é iluminado. Se os teus olhos for bom, que é a porta da tua alma, do teu entendimento, todo o teu corpo é iluminado. Então é isso, irmão. Se tu tens um olhar maligno, todo o teu corpo é contaminado, porque tu tens uma consciência contaminada.
Então, a tua alma é contaminada. Então, todo o teu corpo é contaminado. Então, é isso. Tu não tens a ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, que é o que a Bíblia diz. Nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por que nós temos essa ousadia? Eu vou depois estar colocando todos esses versículos aí no vídeo, né? Os irmãos que assistirem depois vão estar vendo todos os versículos ali, né? Nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus nos purifica da nossa consciência das obras mortas. Até hoje, continua e vai continuar pelo século dos séculos, trazendo essa liberdade. Infelizmente, os homens colocam as pessoas em cativeiro. As pessoas colocam, né, as igrejas, os rudimentos religiosos, colocam a pessoa num cativeiro de consciência de obras mortas. Então, é isso, meus queridos. Eu tenho vários versículos aqui, né? Depois a gente vai continuar lendo. Eu quero continuar dando oportunidade. Agora eu vou passar para o irmão Bruno aí também, para dar mais uma palavra. Né? Ô, irmão Paulo, deixa eu só finalizar aqui, vou ficar quietinho. Falando disso aí ainda, né? Ananias e Safira, já foi quando Jesus voltou, né? Quando Jesus já tinha mandado o Espírito Santo, né? Sim, já era no ministério de Pedro, já. Ministério de Pedro, ministério legalista. Que o irmão me diz, ali foi um juízo, porque eles mentiram, né? Morreu, a mulher dele mentiu, também morreu. E ali foi um juízo, porque o combinado era não omitir, era tudo que vendesse, colocasse lá para os apóstolos, né? Eram divididos em partes iguais. E aí eles omitiram. Continua hoje a mesma coisa, pessoas amaldiçoando. Com a tua boca, tu pode tanto bem dizer a Deus, como tu pode amaldiçoar. Mas eles então, morreram. Hoje em dia, continua. Pedro amaldiçoou a Ananias, 3 horas se passou, ele amaldiçoou a Safira. Então, o que acontece? Deus deu essa autoridade para eles a abençoar e não amaldiçoar, porque Jesus nunca amaldiçoou ninguém. Nunca Jesus pegou e amaldiçoou, mas ele, o Pedro, usado, porque lá na frente Pedro se arrepende de ter feito isso. Mas ali na hora, ele fez. O poder da palavra, então, que aconteceu, não foi o juízo? Sim, com certeza. Com certeza, ele decretou um juízo a Ananias e decretou um juízo a Safira, onde cresceu um grande temor ali naquele povo. Né? Porque o que acontece? E lá em Eclesiastes, diga, não te precipite com a tua boca, Eclesiastes 5, se não me engano. Não te precipite com a tua boca em oferecer coisa alguma diante de Deus, porque Deus se iraria a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Então, seja pouca as tuas palavras e não ofereça nada diante de Deus, né? Porque se tu oferecer, não tarde em cumpri-lo. Porque Deus vai se irar a ponto de destruir. E ele usou essa legalidade da palavra para amaldiçoar, porque disse, tu não pecasse contra homem, mas pecasse contra Deus, contra o Espírito. Então, tá vendo aqueles homens ali, já era, decretou a morte dele ali na hora. Não precisava ter feito isso, ele decretou. E como aconteceu com Elias lá, Elias decretou a morte de todos que foram tentar prender ele. E depois mandou mais 50, Elias decretou que descesse fogo do céu e consumiu. Teve um ponto que eles perguntaram para Jesus, querem que nós oremos para que desça fogo? Jesus disse, não é isso. Então, teve pontos que eles até falaram, né, que desça fogo do céu. Jesus falou lá, quando estava sendo preso lá no Getsemane, ele disse, se eu quisesse, o meu pai mandaria uma legião de anjos e destruía tudo eles. Mas não é esse o exemplo. Mas o Pedro era um pouco precipitado. E aí, ali, mas o Pedro aprendeu muito, e lá na frente, o próprio apóstolo Paulo repreendeu ele, disse, tu é repreensível. Tu é repreensível, cara. Tu não vive segundo a graça, mas tu vive segundo o rudimento da lei e quer obrigar os gentios a viver como eles também. Então, 17 anos depois, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Então, é isso, irmão. Muitos usam esses pontos repreensíveis dos legalistas, de João também, e para impor hoje nas pessoas, para colocar dogma na vida das pessoas, colocar freio nas pessoas, manter as pessoas aprisionadas. Então, tem um monte de coisa aí que
é usado lá dos legalistas, né? Que tentam, né, aprisionar as pessoas aí, colocar e dar legalidade às suas práticas, né? Entendi. Né, irmã? Irmão Bruno? Irmã Elma, né, que falou, irmã Elma? Maelma. É só para complementar o que o irmão Paulo falou, Pedro, ele tinha um poder diferenciado dentre os apóstolos. Cristo olhou bem para ele, para a bola do olho dele e falou assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. O que tu ligardes na terra será ligado no céu. Então ele tinha um poder diferenciado. Naquele tempo, existe até em Atos dos Apóstolos que Pedro passava com a sombra, ou não sei se é com a capa ou com a sombra, não lembro, e ele curava todo mundo. Ele tinha poder mesmo, pessoal. Ele tinha poder de verdade. E ele usou, como o Paulo está falando aí, do poder para destruir uma pessoa. Ele foi muito rude. Entendeu? Por quê, irmãos? Pedro era diferente de Paulo. Porque Paulo entendeu, né, o mistério do evangelho do Cristo ressuscitado. Pedro só entendia o evangelho do Cristo da circuncisão. Eles ainda estavam numa transição de tempo ali, né? E para complementar o que a irmã estava falando, vamos lá para a parte de Eliseu. Eliseu amaldiçoou os dois jovens que estavam falando que ele era careca. E ele morreu. Então, na época, As viúvas lá, as ursas, né? Comeram, né? Ele amaldiçoou. Agora, vai uma pergunta. Isso é um caráter de um filho de Deus? Ele era filho de Deus, mas não é um caráter que Deus preza. Entendeu? Voltou para o Criador? Voltou. Todos os espíritos voltam para o Criador. Aí responde também, minha irmã, o que você me perguntou acerca de pessoas que fazem o mal. O espírito está pronto, mas a carne, ela de nada aproveita. Se a pessoa também andar na carne, ela vai fazer coisas horrendas. O que acontece com essa pessoa? Ela vai ser julgada aqui na Terra. Olha o Lázaro aí que morreu esses dias. Ele ficou vivo para contar a história? Não. Meteu bala nele, ele tinha que morrer. Né? Existem crimes hediondos que é necessário matar um tipo de cara desse. Porque ele está tão contaminado, né, que o irmão Paulo citou aquele capítulo, falou aí bem certo, encaixa perfeitamente. Se o seu olho for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Entendeu? Esse Lázaro, ele tinha um olhar de perspectiva mal, ele era maligno, morreu. Né? Isso. E o espírito, mas foi juízo, né? E o espírito volta para o Criador. Agora, voltando lá para... tem uma parte que a irmã falou também. Você perguntou bastante coisa, né? Eu dou trabalho. Pois não. Estou falando assim que eu dou trabalho, porque porque eu estou falando a questão de graça pós-Cristo e antes. Eliseu foi antes, então foi juízo, né? Na mesa de Safiro foi depois, na graça. Entendeu? A cura aconteceu na graça, quando até a sombra de Pedro curava, quando Dorcas ressuscitou, né? Quando aquele homem cai da janela, quando Paulo está pregando, Paulo desce lá e ora e o cara ressuscita. Tá entendendo? Tinham sinais naquela época também. Entendeu? A questão não é se eles eram judeus e Paulo gentil e eles eram judeus. A questão é, ali já era graça, entende? Ali já era graça. Então, foi antes do ano 70 também, né? Mas o que a irmã quer dizer com isso? Que aí eu não entendi o que a irmã quis passar. Na questão de que não tem mais juízo, pecado, essas coisas, né? Já somos perfeitos, a graça. Então, eu estou citando partes que não tem mais questão de milagres, que agora é só o amor, não tem questão de profecias. Então, eu estou citando fatos que aconteceram antes do ano 70, eu entendo, mas que foi depois da vinda do Espírito Santo. Você está entendendo? Hoje, minha irmã, acontece milagre, sim. Espírito de adivinhação que saiu daquela mulher, né? Sim, o espírito de demônio. Aquele coxo que foi curado na porta do templo. Então, assim, tem várias passagens.
Sim. que foi depois da... Bruno. Irmã Elma, eu tenho um vídeo ali que eu estou explicando sobre os espíritos. Eu expliquei desde lá do... Até tem o irmão Jonas junto, né? Eu expliquei ali sobre essa espírito de adivinho, essas coisas todas aí. Eu expliquei naquela mensagem aí, tá? Até o irmão Jonas junto. Eu vi esse vídeo. Ele é muito longo, aquele vídeo ali, mas é interessante. Interessante a irmã ver aquilo ali. Eu vi, mas em vídeo você não pode perguntar, né? É ali do Gadareno, ali tudo, né? Tá falando ali bem. Então, ô irmã Elma, porque tinha muitos milagres na época? Os sinais seguirão os que crerem. Então, tinha que ter alguns sinais para serem feitos para os eleitos crerem, né? Então, por isso que é uma confusão aí. Eu percebo assim que você está colocando tudo junto. A graça antes da graça está misturado um pouco na mente da irmã, não é isso? Não. Eu entendo o que foi antes, que era lei, e o que é graça. Sim. O que é graça? Para mim, a graça, ela foi concluída pós-cruz. Sim, é né? isso mesmo. Tudo consumado. Tetelestai, né? Só que a questão do pecado, do juízo, de céu, entendeu? De galardão, essas coisas, quando a pessoa fala, não, já acabou, já foi tudo consumado e tudo, eu creio que ainda tem muitas coisas ainda que são mistérios ainda e que não é como a irmã Isa fala. Para mim, não fecha a conta com muitas coisas, entendeu? É isso que eu estou dizendo. A questão de tem muitos pregadores, né, da graça que fala que não tem mais milagre, não tem mais profecia, agora a Bíblia caducou, essas coisas assim, entendeu? Milagres, irmã, milagres tem. Se você for lá ver lá no grupo, lá o irmão Lázaro falou de um milagre que aconteceu na vida dele esses dias. Ele falou que ele tinha um problema no coração, ele deitou no chão, viu uma luz muito forte, vindo em direção dele, né? E ele foi curado. Então, Deus não deixou de ser Deus. Agora, os milagres que era colocado na época com frequência era para seguir os sinais daqueles que iam crer, porque estava profetizado em Isaías, né? Das curas que iam vir, estava tudo profetizado em Isaías. Então, para eles entenderem se ele era o mesmo, fala lá para João lá que ele abre os olhos do cego, fala para ele que ele faz isso, faz aquilo. Era para seguir os sinais daqueles que criam, que iam crer. Então, era só para sinais. Não quer dizer que tudo acabou e que Deus não trabalha hoje, né? Não, você pode fazer. Às vezes você está conversando com o irmão ali, talvez está louvando o Criador, de repente uma pessoa pode se levantar e falar assim, estou curado. Como assim, irmão? Eu fui curado agora, eu tinha um... Não, Deus trabalha ainda, né? Agora, eu não prego no meu canal que Deus é obrigado a curar todo mundo. Tem pessoa que vai morrer na enfermidade, entendeu? Porque é exatamente que o sistema religioso ele traz para as pessoas, né? Deus curou a irmã Doquinha, aí é obrigado a curar a irmã Mariazinha? Não, ele faz como ele quer, ele é soberano, né? Entendi. Quer ver, e a questão do filho da perdição? Oi? Filho da perdição. Filho da perdição, eu vou mostrar agora em João aqui, ó, naquela parte que você tinha falado lá. João capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não era ele a luz, mas para que testificasse de luz, ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem foi que recebeu ali? Foram os discípulos. Pedro falou o quê? Mestre, eu não vou para canto nenhum, só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro na hora se tocou. Então, a salvação era do entendimento também ali. Quem já tinha o entendimento, já possuía o entendimento, já estava salvo, né? E quem era o filho da perdição? Quem era o bode? Quem era o joio? Eram os fariseus. Os fariseus, na aparência, eram sepulcros caiados.
né? Na aparência, eles eram como filhos de Deus, pastor. Vou colocar como eles eram os pastores, né? Que nem a gente conhece como pastores, né? Eles eram o pastor lá, os presbíteros da época, né? Os fariseus. E na aparência, eles eram uma coisa, mas por dentro eles eram outra. Só para a irmã ter uma ideia, eles iam nas casas das viúvas para orar muito tempo, as escrituras diz isso, para orar bastante tempo, certo? Para depois comer a comida delas, em vez de eles trazer alimento para as viúvas, eles comiam o que elas tinham, então elas ficavam mais pobres ainda. Né? Então, eles eram filhos da perdição. Os fariseus eram os filhos da perdição. Eles eram o joio, certo? Então, esse negócio de conceito de filhos da perdição, quem era o trigo, quem era o joio, já era tudo para a época antiga. Tem alguns irmãos que eu vejo do Evangelho da Graça, né, que ainda diz que existe ímpios nos tempos de hoje. Os ímpios que existem nos tempos de hoje é ímpios da carne, que faz o mal e tal, e que vai morrer cedo. Né? Agora, ímpios para destruição eterna, filhos da perdição, já se consumou no ano 70. Então, irmã Elmo, fica tranquila acerca disso, porque não existe mais ímpio do filhos de perdição nos tempos de hoje. O filhos da perdição, o joio, o bode, né, já foi tudo julgado no ano 70. Por isso que é maravilhoso o tempo que a irmã está vivendo. Né? O tempo, pessoal, que nós estamos... É maravilhoso. Irmão, você não tem nem noção do tempo que vocês estão vivendo. É um tempo maravilhoso. Pode falar, meu irmão, irmãs, o que eu quero colocar ali para não ficar em aberto, nossos amigos, ouvintes aí que estão nos ouvindo, quer dizer, aí tem o canal Unidos na Graça aí, né? Tem os outros irmãos aí que tem canal, que vão estar apresentando aí no meio do correio aí da mensagem. O que eu quero falar para você, meu querido ouvinte, quando a irmã Elma ali falou, o estuprador, o bandido, agora é tudo salvo, tudo uma benção, eu quero hoje colocar para você entender sobre esse assunto o que acontece. Uma pessoa cometeu um delito, um assassinato, um estupro, o que seja, ela vai ser corrigida pela lei do homem. Então, ela vai ser presa, ela vai pagar até o último da sua coisa, eu talvez até ser assassinado, como aconteceu com o Lázaro. Aquele Lázaro lá foi assassinado, foi metralhado, jogado o corpo dele como se fosse pior do que um cachorro. Então, o que acontece? Hoje eu vou te explicar o que acontece no espírito, o que é a carne. Quando uma pessoa comete um delito, um assassinato ou qualquer coisa, ela vai cair na cadeia e Deus não vai livrar ela. Deus não vai livrar ela da cadeia. Se ela tem que ser morto pelo delito dela, se hoje existisse pena de morte, Deus não ia livrar ela da cadeira da morte, ela ia ser eletrocutizada. Então, tudo, se fosse outra, né, que nem na China, eu acho que é fuzilado, ela ia ser fuzilada, Deus não ia frear a bala, ela ia ser morta, fuzilada. Só que o que acontece? Ela tendo lá, ela pegar e dizer assim, meu Senhor, meu Deus, eu fiz tudo esse erro, né? Tu morresse lá na cruz, né? Senhor, tu é justo e eu sou um pecador, eu sou digno de estar sofrendo essa correção. Lembra de mim, Senhor. O que acontece? Deus purifica ele, a consciência dele de todo o mal, mas não vai purificar ele do pecado, mas vai livrar toda a consciência do pecado e ele vai, no espírito, ele vai para Deus. Mas o corpo dele vai ser sacrificado, vai ser morto ou vai ser aprisionado pelo delito dele. Então, Deus nunca vai tirar o pecado. Então, se tu matou, tu vai sofrer. Moisés, quando matou, isso está lá na lei, matou um egípcio, ele sofreu a correção. Porque ele matou, né, um egípcio lá, livrando lá um hebreu, ele matou e escondeu, né, tentando se safanar. Alguém corrigiu ele. Então, o que acontece, irmãos e irmãs? Nunca, jamais, tu fez uma trapaça, tu vai sofrer pelaquela trapaça. Alguém vai dizer, tu não vai se sair impune. Deus não vai passar panos quentes. Tu é meu filho, eu vou passar panos quentes. Como muito na religião pensa. Deus vai te dar o livramento. Deus nunca vai te livrar, meu querido. Tu estás
tu é digno de ser preso, tu vai ser preso, Deus não vai te livrar da cadeia. Meu querido, tudo aquilo que tu fizer, tu vais pagar a conta aqui nessa carne. Mas Deus pode te livrar lá dentro da cadeia, da consciência do teu pecado. Deus pode te dar um alívio na tua mente. Puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Oh, meu Senhor, me perdoa. Deus vai te purificar a tua consciência daquela obra morta, daquela obra maldita que tu fizeste. Então é isso. Deus pode te dar como diz, uma paz dentro de ti, mas o sofrimento na carne tu vai passar. Então é isso, meu querido. Deus nunca vai te livrar. Ah, eu vou livrar. Agora ele é meu filho, ele se converteu a mim. Agora eu vou livrar ele. Ele matou, roubou, não, ele está salvo. Não, isso não existe. Ele vai pagar todas as consequências. Fala, irmã. Agora eu entendi, irmão Paulo. Agora eu entendi perfeitamente. Muito obrigado, viu, pela paciência. Amém. E irmão Bruno também. Mãe, fica tranquila, assim, para perguntar. Eu sei que tem alguns irmãos que entram no meu zap, aí tem uns que falam assim, ô, irmão Bruno, eu vou perguntar de novo. Eu falei, meu querido, minha querida, pode perguntar, fique em paz, fica tranquilo, pode perguntar tudo. Porque quando eu estava no sistema religioso, eu carecia de alguém entendido para me explicar, né? E é como diz a palavra, de graças dai, de graça recebeis, de graça dai. E eu tô aqui, mãe, para tirar todas essas suas dúvidas, né? Pode ser que tenha algumas coisas, eu não sei tudo, mas o que eu sei eu posso estar passando para a irmã, viu? E pode perguntar em paz, fica tranquila, tá? Quanto a isso. Tá bom, querida? Muito obrigada. Nada. Amém, meus queridos? Tá bom, o estudo aí tá uma benção, então, tudo de acordo aí, o irmão Bruno aí tá falando aí um pouco. O irmão Bruno, fala aí do canal que o irmão tem no YouTube aí, apresenta aí pro povo. O meu canal é Bruno Verdade Certa. Aí, ó, você aí se inscreve aí no canal Bruno Verdade Certa, o irmão Bruno aí tem uns assuntos maravilhosos lá no canal dele, tem umas mensagens muito boas, assuntos bem esclarecedores. Ele tem conversa, né? Conversando, um papo certo, aí, um papo real aí com você. Aí tem agora a irmã Isa, apresenta seu canal aí, irmã Isa. Tesouro Revelado, né? Tesouros Revelados, irmã Isa. Muito bom, a cada dia a gente aprende mais juntos, isso que é bom. O irmão Paulo fala, dá liberdade para o Bruno falar também, cada um passando a sua versão. E com isso nós vamos crescendo no entendimento, né? Creio que já estamos reinando em vida. Graça e paz. Graça e paz, irmã Isa. Aí o canal da irmã Isa, aí você se inscreve lá no canal dela, Tesouro Revelado, é um canal aí muito maravilhoso, canal aí que traz umas bênçãos aí para, né, todos os irmãos aqui têm um jeito diferente de falar. E é maravilhoso, você tanto indo num canal de um, você vai ter uma experiência, indo no canal do outro, irmão, você já vai ter outra experiência, e assim, a gente está sempre trazendo novidades aí maravilhosas, crescimento, você que está integrando aí nesse evangelho aí, que está libertando a sua vida, você está se desprendendo, né, dos dogmas aí, participa aí, se inscreve no canal desses irmãos aí, dessas irmãs aí, que estão sempre trazendo algo aí edificador. Irmã Cileide aí também tem um canal aí no YouTube. Apresenta seu canal aí, irmã Cileide. Oi, irmãos, que bacana essa nossa conversa aí, foi maravilhoso. Cileide Favoreto Júbilo, né? Foi muito maravilhoso. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Cileide. Aí, ó, canal da irmã Cileide aí, o canal Júbilo. Ela bota lá umas músicas mudando. É brincadeira. Ela tá, é benção, ela... É benção o canal dela, ela posta nossos vídeos. Parabéns. É uma benção, ela posta, ela gosta de ver nós falar lá no canal dela lá também. Você encontra nossas mensagens lá no canal também, encontra lá no canal lá da irmã Isa, o irmão Bruno, eu não vi aí uma mensagem nossa lá, mas ele vai estar colocando lá também algumas mensagens nossas aí. E é assim, irmãos, tem vários outros irmãos aí que tem canal no YouTube, mas eu divulgo aqui aqueles que vêm, né?
Tem mais alguma que estão participando aqui que tem canal no YouTube? Que não, né? Eu acho que é só esses 3, né? Irmã Elma não tem, não. Não tem ainda, irmã Elma? Tô preparada ainda não, viu? Tem medo de falar besteira, tem que esperar um bocado. Por isso que eu quero aprender. Graças a paz, boa noite, gente. Desculpa ter... Tá de boa, irmã Elma. Obrigado aí pela participação de todos os Tirada a irmãos. oportunidade de outras pessoas perguntarem, mas para mim está sendo muito importante. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso a gente poder estar participando junto aí. Maravilhoso, a gente fica trocando ideias aí, a gente fica, né, cada um expondo algumas dúvidas. Isso é muito bom e cada um tem uma experiência para falar. Ninguém sabe de tudo. A gente ouve, né? Eu vejo assim, o irmão Bruno ali fala uma coisa, daí eu penso, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. De repente vem a irmã Isa lá, fala uma coisa, eu penso, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Uma coisinha, uma palavra lá pode trazer uma grande, né, libertação para nós de alguma coisa que a gente está meio aprisionado. A irmã Silene vai lá, fala uma coisa, benção. Então é assim, irmãos, cada um, né, vai falando uma coisa, e isso é bom, a gente aqui é um bate-papo, né? A gente está, né, colocando assuntos muito grandes, né? Tem vários versículos aqui que eu coloquei aqui para ler, eu vou estar colocando, né, postando junto na edição da mensagem. Então, você que participou aí, você que está aí junto com nós aí, ouvindo essa mensagem maravilhosa aí no YouTube, não se esquece de inscrever no canal, compartilha aí, pelo menos mais umas 10 pessoas aí, compartilha, ajuda a evangelizar aí com nós. Nós estamos, né, aí transmitindo a mensagem aí para libertar pessoas, né, libertar de muitas consciências pesadas, muitas coisas, né? Então compartilha nos seus grupos de WhatsApp, no YouTube, né? Compartilha aí. A gente tem o canal Entenda Isso, eu tenho o canal Entenda Isso, né, que é um canal maravilhoso, tem mensagem, mas tem algumas coisas sobre o meu trabalho, e tem o canal Unidos na Graça, né, que é uma benção aí, a gente espera que todos, né, vão se unindo nessa graça maravilhosa, e a gente pode trazer o entendimento. Tem os irmãos aí também, não se esquece aí de se inscrever no canal dos irmãos aí, isso ajuda muito na plataforma do YouTube, e quer dizer que Deus enriqueça a sua vida mais e mais. Aquilo que eu não posso te dar, que Deus complete no teu coração. Amém, meus queridos? Amém, todos os irmãos aí. Graça e paz, Deus abençoe a cada dia mais. Sabemos que Deus continua fazendo milagre. O Deus que era de geração em geração, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele não muda, ele continua nos amando e vai continuar nos amando de geração a geração. Ele não deixou de amar e ele não se alegra em ver o filho sofrer. Ele sabe dar boas coisas, assim como Jesus disse, quanto mais o vosso Pai. Se vós sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu. Amém? Dê o seu joinha aí e graça e paz a todos. Dá uma boa noite aí, cada um pode dar uma boa noite aí. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Bom.